Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. A parábola do bom samaritano deturpada. Sim, frequentemente essa parábola tão bonita é deturpada para sustentar ponto de vista pessoal, corporativista e de mau entendimento de certos homens. O que a parábola do bom samaritano ensina e o que a parábola do bom samaritano não ensina? O que Jesus quer dizer e o que Jesus está negando? O que Jesus não quer dizer? A parábola do bom samaritano, uma parábola muito bonita, que tem que ser amada e respeitada como todas as coisas que Deus concede, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. O que diz a parábola do bom samaritano? Depois nós vamos considerar cada um dos pontos ditos nas palavras do próprio Jesus, em outras passagens. A parábola do bom samaritano, o homem que é intérprete da lei se aproxima de Jesus e pergunta: Mestre, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? O que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus poderia dar uma resposta direta, no caso elaborada pela sua sabedoria suprema e pela sua grande didática, mas Jesus, como muitas vezes ele fez, prestigiando a lei, ele diz: o que diz a lei? E o homem, então, é obrigado a remontar a Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, aonde está escrito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então, se é de todo o teu entendimento, homens de bom entendimento entenderão o amor a Deus com o devido entendimento amplo e restrito, certo? Então, o homem pergunta a Jesus e Jesus obriga esse homem a voltar à lei, dizendo que para galgar a vida eterna é preciso, no caso, amar a Deus e amar tudo aquilo que Deus ama. Porque quando nós amamos alguém, nós amamos também tudo que aquela pessoa preza, tudo que aquela pessoa fez, tudo que aquela pessoa deseja. Nós respeitamos o direito e o desejo da pessoa que nós amamos. Se nós amamos a Deus, nós amamos também as suas profecias, que são as suas promessas. Nós amamos a sua palavra e não a corrompemos. Não temos coragem de dizer publicamente que isso é verdade ou isso não seja verdade. Nós amamos a vinda de seu Filho amado Jesus Cristo, a encarnação do Verbo, que veio para quê? Para salvar. Para salvar mediante o quê? Estabelecido por Deus em Cristo, nos trazer anulação de nossos pecados, a redenção, a justificação, a reconciliação com Deus, a concessão do Espírito Santo, a concessão da vida eterna por ato soberano de Deus. Isso é a verdade. Mas espera aí, o homem da lei disse alguma coisa a mais? Sim, ele disse, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito bem. Jesus disse: faze isso e viverás. Então quer dizer que amar a Deus e dar o bom exemplo do homem samaritano é o que salva? Não. As doutrinas espiritualistas e muitas vertentes católicas querem divulgar esse tipo de entendimento e com isso a parábola fica corrompida. Por quê? O que Jesus diz que é necessário para a salvação? Ele diz: amarás o Senhor teu Deus. Porque é o que diz a lei, prioritariamente. Por que prioritariamente?
Agora vamos sair da parábola do bom samaritano e vamos ver como é que Jesus não se contradiz. Porque quando se prega a parábola do bom samaritano e se tenta estudar o seu real conteúdo, nós precisamos considerar o que Jesus diz em outras passagens. Nós não podemos fracionar essa grande verdade. O que Jesus diz no Evangelho de Marcos, capítulo 28, sobre o grande mandamento? Palavras do Filho de Deus. Não é ponto de vista de homem, nada disso. O que diz Jesus sobre o grande mandamento? Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Qual é o principal de todos os mandamentos? No original grego, prior. Prior significa aquele de maior envergadura, aquele de maior dimensão, aquele que vem sempre em primeiro lugar. Prior, daí o nome prioridade. É como se o homem dissesse: qual o prioritário mandamento? Mesma coisa. Qual é o prioritário mandamento? Qual é a prioritária vontade de Deus? O próprio Filho de Deus então diz: respondeu Jesus, o principal, prior, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Muito bem. Esse é o prioritário, o prior, aquele que vem em primeiro lugar, aquele que está em primeira consideração. Agora, Jesus também diz: o segundo, deuteros, aquele que vem em segundo plano, aquele que é importante, muito importante, mas está abaixo do primeiro, deuteros. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Tudo se, no caso, resume nisso. O prioritário é o amor a Deus e a sua maior obra. Qual é a maior obra de Deus na face da terra? E que, no caso, irrompe por todos os séculos. A vinda de seu Filho amado Jesus Cristo. Como redentor, como justificador, como reconciliador, como perdoador, como anulador de nossos pecados, como aquele que concede o Espírito Santo, como aquele que concede a salvação, como aquele que concede a oportunidade de nós andarmos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, não pelos nossos méritos, mas pela vontade e pela obra dele, Jesus. Então, o prior mandamento é esse. O amor a Deus é o primeiro. O segundo, deuteros, é algo necessário para o aperfeiçoamento do homem salvo. Porque Jesus deu esse perfeito ensinamento. Antes vocês vão observar a obra de Deus Pai em mim, Jesus. Se vocês querem fazer as coisas segundo a minha vontade, vão ter que obedecer a meu Pai. E se vocês pretendem amar a meu Pai, vão precisar olhar para mim, que sou a maior obra, o maior ato de amor, o maior ato de caridade já praticado na face da terra em favor de vós. Em segundo lugar, existe o aperfeiçoamento. Muito bem. Jesus não se contradiz. Então, na parábola do bom samaritano, quando aparece em primeiro lugar o amor a Deus e em segundo lugar o exemplo do homem samaritano, Jesus está dizendo: a prioridade é o amor a Deus e as suas obras. Eu, Jesus, sou a maior obra de meu Pai. Eu sou o cumprimento das suas escrituras, das suas revelações. Eu sou o cumprimento das suas profecias. Quem não ama as profecias e quem não respeita as escrituras sagradas no seu contexto,
e na sua integridade não têm amor a Deus, não adiantam boas obras, porque virá um castigo, um látego, nessa vida ou em vida futura. Muitas pessoas contam muito com a tolerância de Deus, mas não acreditam ou não querem acreditar na sua justiça. Mas Jesus foi feito, constituído por Deus, juiz de vivos e juiz de mortos. Então nós vimos aqui em Marcos 12, a partir do versículo 28, que Jesus está priorizando para a salvação, está priorizando para a vida eterna a condição de observância do amor a Deus e amar a tudo aquilo que Deus ama, que Deus quer que seja preservado, quer que seja considerado. Prioridade. E também corroborando, se alguém disser, não, isso não é suficiente para dizer que a salvação não seja pelo exemplo também do homem bom samaritano, vamos provar pela segunda vez que Jesus não se contradiz. No mesmo Evangelho de Marcos, agora no capítulo 10, 2 capítulos atrás, no capítulo 10, versículos 26 e 27. O que diz o versículo 26 e o que diz o versículo 27? Os homens perguntam a Jesus, então Jesus, quem pode salvar-se? Quem pode ser salvo? O rico, o pobre, o que tem conhecimento, o que tem sangue familiar famoso? Qual raça? Qual etnia? O que tem boas obras? O que tem, no caso, conhecimento? O que tem mais cavalos? O que tem mais bois? Quem pode salvar-se? Jesus responde no versículo 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível. Para os homens é impossível o quê? A salvação. Sejam ricos, sejam pobres, tenham ouro, tenham prata, ou não tenham. Tenham conhecimento, tenham cultura, tenham erudição, porque para o homem é impossível, e Jesus não fez nenhum porém, não fez nenhuma ressalva. Ele diz, para o homem é impossível. Para o homem é impossível a salvação. E ele completa, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível, a começar pela salvação. Então não existe salvação pelas obras, pelos méritos, pela disciplina moral, pela disciplina espiritual, pela nossa caridade, pela nossa benevolência, pela nossa boa-fé, pela nossa mansidão. Não existe nada disso vinculado à salvação. Essas coisas ligadas ao amor fraternal também são coisas aperfeiçoadoras, aprimoradoras do caráter do homem salvo. O homem salvo é salvo porque, por intervenção soberana de Jesus, como ele diz aqui, que vocês homens não podem salvar-se, mas para Deus, meu Pai, tudo é possível. Então, a salvação depende da observância do amor a Deus e da observância da obra redentora de seu Filho amado Jesus Cristo e da observância das suas promessas, das suas diversas profecias que falam da vinda de um Messias, de um Salvador, de um resgatador, de um soberano e Senhor reconciliador. Então, a parábola do bom samaritano não ensina que, agindo como homem samaritano, nós seremos salvos. Não. O que a parábola ensina é que nós seremos salvos pelo amor a Deus e o amor à sua obra, que é o seu Filho amado Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, que se entregou em holocausto perfeito, que se fez maldição por nós, trazendo ele sobre si mesmo as nossas dores. A dor que nos traria a salvação, ele a trouxe sobre si próprio.
e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É amar aquele Jesus que entregou-se voluntariamente ao castigo, ao sofrimento, aquele que foi o nosso Redentor, reconciliador e justificador, aquele que concede o Espírito Santo e aquele que concede a salvação e a vida eterna nas regiões celestiais. O exemplo do bom samaritano é um exemplo universal de amor fraternal e é um exemplo aperfeiçoado. Porque o que Jesus disse? Quando deu o exemplo específico do homem bom, do bom samaritano, é que de um samaritano nenhum judeu esperaria nada nobre. Mas Jesus rompe essa barreira, rompe esse entendimento e diz: o teu próximo é todo aquele, não apenas em Israel e Judá, mas todo homem e mulher, de toda raça, tribo ou nação, que em algum lugar necessitar da tua ajuda, necessitar do teu amor fraternal. Jesus diz essas duas coisas. A primeira, universalizando o amor fraternal, porque certamente o homem que fez a pergunta a Jesus pensou que o próximo seria sempre alguém judeu, ou sempre alguém restrito às fronteiras de Israel e Judá. Mas Jesus, na sua sabedoria, na sua didática perfeita, disse, ele deu o exemplo não de um judeu com boas obras, ele deu o exemplo de um homem samaritano. E isso tem uma repercussão especial na didática de Jesus, universalizando, como eu disse, o amor fraternal e mostrando que isso também muita gente não percebe e muita gente não ensina, que esse amor deve partir não do nosso coração após uma, digamos, elaboração, mas deve partir da necessidade do nosso próximo, seja quem for o nosso próximo. Porque às vezes dar uma ajuda a um próximo pode nos causar constrangimento também, mas Jesus passa por cima disso. Ele dá o exemplo do bom samaritano. Então, assim, a palavra do bom samaritano ensina a salvação pela intervenção de Deus em Cristo Jesus, na sua obra redentora, na sua obra reconciliadora, justificadora e remidora, e na concessão do Espírito Santo para galgarmos as regiões celestiais. E ele também dá o exemplo do homem bom samaritano, universalizando o amor fraternal e dizendo do amor fraternal de onde ele deve partir. Muitas pessoas têm uma ideia, o amor fraternal deve partir sempre do meu coração. Você pode pensar assim, mas em resposta secundária à necessidade do teu próximo. Esse é um ensinamento de Jesus belíssimo sobre o amor fraternal e que muita gente de bom entendimento não entende. Lembre-se que amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças e todo o teu entendimento. Deturpar a parábola do bom samaritano é distorcer o que está na boca de Jesus, e o que estava em sua boca está também em seu coração e em seu espírito. E isso é muito grave. É muito grave, porque onde há deturpação da palavra do Senhor Jesus, não existe a presença dele, nem existe a cumplicidade dele. Existe sim um látigo oportunamente aplicável a todo homem, mulher ou doutrina, não excetuando nem homens e mulheres cristãos que ousem deturpar a palavra do Senhor. Que isso tenha sido útil para o teu entendimento, para que você não se deixe iludir, porque muitas pessoas que falam da parábola do bom samaritano, homens que discursam, grandes oradores, omitem muitas verdades. Mas aqui nós não omitimos verdade nenhuma, não. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E que você entenda a palavra do Senhor como Ele quer que você entenda,
como Ele quer que você ouça, como Ele quer que você cumpra, e não, no caso, obedecendo a restrições doutrinárias para satisfazer a vaidade de homens. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.